Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Sente-se, por favor. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Prontos para mais uma quarta-feira, mais uma lição aqui do nosso seminário da família, gente. Acredito, vai ser muito proveitoso. Assim como Deus já tem nos abençoado, Ele vai fazer muito mais por nós aqui em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu pedir os obreiros para entregar para você já. Isso. Entregue aí. Receba a sua lição de hoje, a quinta ação, que é valorizar, irmãos, valorizar. Isso. Estão recebendo lá atrás também? Todos receberam? Tá terminando ali. Agora sim? Eu estou com um estudo aqui, estou com algo para nos acrescentar. Em nome de Jesus. Vamos lá então, gente. Já iniciamos aqui. Quinta ação, valorizar. Vamos lá? Veja o quanto Deus nos valoriza. Primeiro versículo, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 ao 6 diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele seja a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Estes versículos provam o quanto Deus se importa conosco. Ele nos valoriza porque nos ama. Porquanto, quem decide amar o próximo tem o dever de valorizá-lo também. Sobre tudo e todos, essa valorização deve ser praticada na família. Presta atenção aqui em algo, irmãos. Se tem uma coisa que o Senhor Deus, quando olhou para nós, se Ele nos valorizou, para mostrar o quanto Ele realmente nos valorizou, irmãos, Ele entregou a própria vida. Ele olhou para nós, Ele olhou para as pessoas que não tinham nenhuma perspectiva, falando de comunhão com Deus, não tinham nenhuma perspectiva de futuro. Gentios, homens para quem não veio a salvação, pessoas para quem Cristo não havia vindo, pessoas que iam precisar de um testemunho de uma nação que até então não daria o testemunho. E ali o que acontece? O Senhor olha, aí o próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz assim, que veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam.
Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor nos valorizou, que entregou por nós a nossa vida. E se nós queremos ver, irmãos, sabe, a mesma unção de Deus, a mesma presença, o Espírito de Deus nas nossas vidas, nós temos que saber valorizar as pessoas que estão à nossa volta, principalmente, irmãos, dentro de nossa própria casa. E infelizmente estamos vivendo um tempo onde as pessoas, irmãos, de fora, para muitos de nós, estão tendo mais valor. Por que é isso, pastor? Porque às vezes dentro de casa conversamos e falamos, mas dentro de casa o marido não ouve a esposa não ouve o marido, o filho não ouve os pais. Mas vem alguém de fora, irmãos, aquele jovem toma conselho com o de fora. Lembra o caso do Jeroboão, filho, irmãos, de Roboão, filho de Salomão, foi quando o reino foi dividido, porque ele tomou conselho com jovens de sua idade. Aí o marido, a esposa fala, ele não ouve, vem um amigo não sei de onde, fala uma vez, ele atende o que o amigo diz. Muitas vezes temos perdido porque não temos valorizado o que Deus tem nos dado. Quem não sabe valorizar o que Deus deu, não pode receber o que Deus tem ainda para acrescentar, e Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Tem muito mais. Se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir alcançar aquilo que o Senhor Deus tem determinado para nós. Então eu tenho que valorizar a pessoa ao meu lado. Nós temos o hábito, irmãos, de observar os defeitos e supervalorizar o defeito das pessoas. Eu digo o seguinte, nós trocamos a ordem das coisas. Por quê? Porque no tempo que você queria conhecê-lo para casar, você só olhou as qualidades. Quando o senhor queria conhecê-la para casar, a senhora só olhou as qualidades. O senhor só olhou as qualidades. Por quê? Porque é bonitinho, porque é fofinho, porque é fofinha, porque tem isso, porque tem aquilo. E não olhou os defeitos. Aí vão lá e casa. Depois que está casada, e começa a olhar o quê? Porque não é assim, não sei o quê. Eu não dentro de casa, eu não tenho marido, eu tenho só um enfeite dentro de casa. Porque não faz isso, e não arruma aquilo, e não mexe com aquilo outro. Aí, o que surge, irmãos? O pior de tudo, comparações. Você quer perder a casa? Quer perder a família? Faça comparações. Porque o marido da fulana faz, porque a esposa do fulano faz, porque o outro é assim, porque o outro é assado. Irmãos, precisamos olhar para dentro da nossa casa, precisamos olhar para dentro de nossa família. Porque você é desse jeito, o fulano não é assim com a mãe dele, o Beltrano não é assim com a mãe dele, o Beltrano é estudioso, a fulana é estudiosa. Para aquele menino parece que ele é o pior filho do mundo. Nós precisamos aprender, observar, olhar para dentro da nossa casa, fechar a porta, como Eliseu falou para aquela viúva. Toma vasilhas emprestadas, vasilhas, não poucas, muitas. Entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite. Eu vejo alguém, irmãos, dizendo, abençoa a sua casa, abençoe os teus filhos, abençoe o que está dentro do seu lar. Fale da sua casa, da sua família, tendo a visão de que seria o quê? A melhor, mesmo que não seja o que você esteja vivendo agora. Não é fechar os olhos para o que está acontecendo, não. É começar a dizer o que a Bíblia diz que precisamos fazer. Profetizar, gente. Profetizar. Eu preciso valorizar. Eu preciso saber, elogiar. Elogiar. Agradecer. Tem marido que acha que é porque a esposa que fez, ele não precisa falar nem muito obrigado. A pastora fez, é obrigação dela. Será que é assim que funciona? Olhar e falar, meu bem, muito obrigado, Deus abençoe.
Ou ao contrário, ela mesma, né? O filho para a mãe para o filho, e assim por diante. Às vezes nós não temos dado o devido valor. E por isso as coisas não fluem. Por isso as coisas não acontecem. Por isso continua aquela mesma coisa, o que, gente? Fechado, amarrado, e geralmente estamos o quê? Perdendo. Temos que saber valorizar. Pastor, é difícil. Se eu soubesse o que eu estou enfrentando, se eu soubesse o que essa pessoa está fazendo comigo, se o senhor soubesse pelo que eu estou passando, o que ela está aprontando, o que ele está fazendo, o senhor entenderia melhor a minha história. Mas eu não estou aqui para entender a história, irmãos. Eu não posso, pensa bem comigo, eu não posso ficar entendendo a sua história, porque se eu entender a sua história, eu não vou falar da verdade, que é o que, gente? A palavra. A palavra não vai entender a minha história, a palavra vai mudar a minha história. A palavra de Deus não veio para entender a sua história. Cristo enviou a palavra para mudá-la e fazer com que a sua história seja agradável a Deus. Porque se for agradável a Deus, será agradável a ti, será agradável a sua casa, a sua família. Então, eu posso ouvir a sua história. Posso sim ouvir, sabe? Parar um tempo e ouvir o que você tem a dizer, mas eu não tenho o poder de mudar o que está escrito. Nem Deus vai fazer isso. Nem Deus vai voltar atrás na palavra que Ele mesmo já declarou, naquilo que Ele mesmo já disse. Então nós temos que agora parar de olhar para aquilo que nós não temos e valorizar o que temos. Dentro de nossa casa começa a prática da valorização, dentro da nossa família. Começa, irmãos, a prática de olhar e valorizar. E tem mais, olha só. Cada membro da nossa família são como os membros do nosso corpo, que possuem tamanhos, formas e funções diferentes uns dos outros, mas todos são de suma importância. Assim, devemos dar o devido valor para cada membro da nossa família, independente da idade, posição, grau de instrução, profissão e da personalidade deles. Saiba que, mesmo aquele que te dá mais trabalho, geralmente quando você tem na família e você é de Deus, alguém que dá mais trabalho, o que você é levado a fazer por essa pessoa? Você é levado a fazer o quê? Orar. Você precisa orar. Você precisa interceder por essa pessoa. E a pergunta é, se não houvesse esta pessoa que lhe desse todo esse trabalho, será que você oraria o tanto que você tem orado hoje? Se este problema se resolve de um instante para o outro, será que você oraria da mesma maneira? Ah, não, pastor, porque já resolveu. Então, porque resolveu um problema, você não tem mais assuntos a tratar com Deus. Então, tudo que nós passamos, que nós enfrentamos, as pessoas que Deus colocou à nossa volta, todos têm a sua importância. Tem aquele que quando ele está por perto, você tem que vigiar mais. É ou não é? Você tem que ter um cuidado a mais com o que fala. Você tem que ter um cuidado a mais da maneira que você age. Então você é obrigado a ficar mais atento, você fica mais vigilante. Se eu olhar para a palavra do Senhor, eu vou entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam o Senhor. Então estamos falhando quando o quê? Quando não valorizamos. É só você olhar, por exemplo, o caso de Jesus com 12 discípulos, cada um de uma personalidade diferente, cada um de uma forma. Cada um trazia consigo um problema. Cada um trazia no seu coração um certo trauma. Sim. Insegurança.
medo, preocupação demasiada com o futuro, cobiça. Cada um tinha, o seu próprio problema. Mas Jesus valorizou a todos, sem exceção. Todos, e todos, a não ser aquele que se entregou à perdição, todos se tornaram, gente, grande bênção. Todos. Porque Cristo soube dar o devido valor a cada um deles. Então, essa visão nós precisamos carregar. Os nossos velhos, os idosos estão ficando abandonados. As viúvas. Lembra que na lei o Senhor tinha um cuidado enorme com as viúvas e com os órfãos. Os velhos estão ficando abandonados. Hoje não se tem mais paciência para ouvi-los. E você não sabe o quanto de experiência você perde quando você não dá ouvidos aos mais velhos. E eu sei que independente da idade que você tem, sempre tem alguém mais velho por perto de você. Para conversar. Mas, pastor, é difícil demais, pastor, sabe? É muita coisa para fazer, é muita correria. Pois é. Mas quando chega o outro, que é o mais novinho, que é o que dá mais trabalho, Aí você para tudo que está fazendo para dar atenção para ele. Não, pastor, porque esse aqui precisa mais. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Eu preciso saber dar o devido valor a todos. A todos valorizar é necessário. Quem não valoriza o que tem, nunca alcança o que quer. Quem não sabe valorizar o que tem. Voltando ao assunto do Eliseu, ele falou para aquela mulher: o que é que você tem em casa? Ela falou, não tenho nada. Tua serva não tem nada. Aliás, eu tenho um pouquinho de azeite na botija, mas não é nada. E não foi daí que veio o milagre dela? Não foi dali que veio a bênção dela? Dali veio a prosperidade, dali veio a salvação dos seus filhos, dali veio a salvação do seu lar. Mas sabe, daquilo que para você hoje é problemático, ou representa quase nada, ali está para você uma solução. Ali está, irmãos, escondido o mistério do reino de Deus, ou que Deus vai trazer para você no próximo dia, como bênção e como vitória. Importante veio a sua mão, valoriza, dê o devido valor. Diz aqui, vejamos o que o apóstolo Paulo disse sobre o valor dos membros de um corpo, ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 27. Vamos lá? Cadê a Bíblia? Pastor, já não trouxe a Bíblia, porque eu sabia que o senhor ia dar uma folha com estudo, então deixei a Bíblia em casa, que ela está pesada. Ah, é? 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Está escrito: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis.
E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Veja que Paulo, quando escreve, é claro, gente, que ele está falando a respeito do quê? Da igreja. Né? É claro que ele está falando acerca da igreja, mas a sua família também é um corpo. Somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Você pode perceber. Existem alguns problemas, algumas adversidades, mas se um viaja, fica longe muito tempo, faz falta, faz ou não faz? Faz falta. Porque, irmãos, nós estamos ligados por um mesmo Espírito, nós estamos ligados por uma mesma promessa. Ela diz que se eu ou você crermos no Senhor Jesus, seremos salvos nós e toda a nossa casa. Então a valorização de todos é um dever nosso, principalmente meu e seu, nós que conhecemos Cristo, nós que conhecemos Jesus. Nós que conhecemos o amor de Deus e sabemos que o Senhor não quer que nenhum se perca. Nenhum. Sabe aquela pessoa que você já olhou e falou, quer saber? Pastor, já entreguei na mão de Deus. O que é para você entregar na mão de Deus? A pessoa fala assim, eu entreguei na mão de Deus, como se ela não fosse mais orar por ele. Agora Deus vai fazer do jeito dele, como ele quiser, eu não vou nem, olha, eu não quero mais nem saber. Não. Deus já entregou a você a responsabilidade. Deus já entregou a mim essa responsabilidade. Quem é a pessoa responsável por estar orando, por estar velando, irmãos, tá? Com a palavra, com o ensinamento sobre aquelas pessoas? Somos nós. E se eu não faço o que Deus me determinou, se eu não faço o que o Senhor Deus está me ensinando, eu digo assim, não, Deus, eu estou cansado, eu vou entrego nas mãos do Senhor, como quem, sabe, pega algo, comprou, não gostou, vai lá e devolve a mercadoria. Ah, eu comprei, mas era para fazer uma coisa e não faz, propaganda enganosa. Eu casei, pastor, e casei era para ser feliz, mas até agora não sou. Propaganda enganosa. Ele não me fez feliz, ela não me fez feliz. Eu vou devolver. Sim, eu tive filhos, porque eu ouvi falar que filhos são herança do Senhor e parte do nosso galardão, mas esse tem me dado muito desgosto. Esta tem me dado, sabe, muitos problemas. Isso tem me causado tanta coisa mal. E eu não sei. Valoriza. Se começarmos agora a olhar os defeitos, as falhas de uns dos outros, irmãos, teremos graves problemas, sérios problemas. Quem sabe não tenha tudo o que você está procurando, mas tem muita coisa boa que você não sabia que se você procurar você vai encontrar. Nós só encontramos nas pessoas aquilo que nós procuramos. Se encontrarmos coisas ruins em qualquer pessoa, nós vamos achar, gente. Se encontrarmos coisas más em nós mesmos. Se o homem tiver, irmãos, o que o Paulo nos ensina em sua palavra, julgar-se a si mesmo, se você começar a julgar-se a si mesmo, olhar para você, você vai dizer, gente, eu não sou tão bom
bonzinho assim, igual eu penso que eu sou bonzinho, não. Eu não estou tão perfeitinho, viu? Igual eu imaginei que eu estava. Eu não estou tão santificado como eu pensei que eu fosse. Se julgarmos a nós mesmos. Mas sabe qual é o problema? Nós não usamos o mesmo critério. Não usamos o mesmo critério. Dependendo de quem quer que for a pessoa, por exemplo, se esse aqui já, sabe, já me tirou a paz, se esse aqui já me tirou, já me fez perder o juízo, então quer saber de uma coisa? Eu vou largar de mão. Já pediu ajuda, pastor, já tentei ajudar, ele não quer. Ele não quer. E a pessoa tem que querer, não é assim que funciona, pastor? Porque se a pessoa não quiser, o que é que eu posso fazer? Mas eu entendo também, irmãos, aí entra a figura do Deus poderoso. Deus faz milagre? Deus faz milagres? Foi igual atendi alguém que me ligou, pastor, sabe o que é? Eu lembro daquele assunto, sim. Eu falei que queria permanecer, que ia lutar pelo meu casamento, sim, falou, então. Pois é, pastor, mas eu estou pensando aqui, eu não sei, eu estou tão fraco. E tal. Eu falei, mas por quê? Porque eu não sei se ele mudou mesmo, eu estou com medo. Então, se a senhora está pensando em deixar de lutar por algo, com medo do que o futuro está lhe reservando? Não é o teu marido? Sim. Não é isso que a senhora quer? Sim, pastor, mas eu fico preocupado. Então, se a senhora ficar desse jeito, não tem fé. E onde não há fé, não há ação de Deus. Sem fé é impossível que Deus faça alguma coisa. Sem fé é impossível que Deus haja. É impossível que Deus trabalhe. Ou você decide o que você quer, o que vai fazer, ou Deus não pode fazer na sua vida aquilo que nem você sabe, se quer realmente que aconteça. Então, às vezes, nós perdemos, por quê, gente? Porque ficamos, eu não sei se eu vou, se não. Deus é Deus de milagres. Mas Ele não quer. Não quer o quê? O dia que eu vejo Lucas 19, Zaqueu querendo conhecer Jesus. Jesus entrou na casa dele, sim ou não? E quem foi salvo ali? Só o Zaqueu. Só o Zaqueu? Toda a sua casa. Eu não vejo Zaqueu falando assim, mulher, você quer? Eu não quero saber desse Jesus, não. Nem vem aqui em casa com esse homem, não. Jesus na minha casa é difícil demais. Deve estar cheio de gente, cheio de pessoas seguindo ele. E quando ele sobe na figueira, Jesus já o conhecia. Então não teve esse negócio do fulano quer, do Beltrano quer. Porque quando você e eu somos realmente fiéis, firmados no Senhor, quando a sua palavra tem em nós liberdade, Deus faz milagres. Deus ainda faz milagres. Deus ainda muda o coração dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Deus ainda transforma, ainda muda as pessoas. Ele continua sendo o mesmo Deus do passado, que sabe como trabalhar e sabe como agir, mas nós deixamos de crer no milagre. Estamos cansados. E por que você está tão cansado dessa luta? Porque ainda não lutou da forma correta, ainda não empregou a fé para vencer. Ainda está demandando muita força, usando muito os braços, músculos, usando muito o pensamento natural, o raciocínio natural. Esse aqui tem jeito, esse aqui não tem jeito. Quem falou que não tem jeito? Esse aqui, pastor, até acredito que muda, porque ele é mais fácil, ele pelo menos ouve, mas aquele ali, pastor, meu Deus do céu, aquele ali não sei não, aquele eu acho que não tem jeito. Mas quem foi que lhe disse isso? Tenho plena convicção de que não foi a Bíblia. Tenho plena certeza que não foi o Senhor, visto que escrito está que Deus não faz acepção de pessoas.
Estamos na igreja, mas deixamos, irmãos, de crer no milagre. Deixamos de crer na diferença. Deixamos de acreditar que Deus muda. Não, pastor, sabe? Eu creio sim, mas como você crê? Como você crê? Eu vejo pessoas desesperadas. Eu vejo pessoas com uma preocupação assustadora. Sim, eu vejo pessoas sofrendo por antecedência. Elas não sabem ao certo o que vai acontecer, mas já estão sofrendo desde hoje, com o pensamento de que algo mal possa acontecer amanhã. Ou se eu entreguei os meus caminhos ao Senhor, independente do que aconteça, independente do que venha, Deus, o meu caminho está em tuas mãos. Não são mais meus caminhos, mas os caminhos do Senhor para a minha vida. Eu não gostaria de estar passando o que estou passando, mas se o Senhor permitiu que eu enfrentasse isso, eu vou passar de cabeça erguida, porque sei que é um caminho pelo qual preciso passar. Sei que é um caminho pelo qual eu tenho que passar, porque o Senhor é quem me conduz, o Senhor é quem me ensina. Então a pessoa fala assim: Senhor, eu entrego o caminho nas tuas mãos, eu consagro ao Senhor a minha vida. Aí ele passa por uma adversidade e fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Pastor, não estou entendendo. Espera aí, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te moldar, até que eu e você estejamos prontos para receber o que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Mais uma vez eu volto ao que diz o profeta: pode o oleiro dizer, o barro dizer ao oleiro: não é assim que se faz, não é desta forma que eu quero. Deus está preparando vasos de honra. Deus está preparando vasos úteis, que vão reter a unção que Ele está derramando sobre a sua igreja. Mas Deus não perde unção derramando em vaso rachado. E quando é que o vaso racha? Quando o barro, irmãos, já não é mais moldável, quebra. Então todas as coisas da nossa volta vão cooperar para o nosso bem. Tudo é importante. Esse familiar que dá trabalho é importante. Mesmo no seu processo de crescimento espiritual. Este familiar. Eu vejo a família de Jesus, né? A família de Jesus era uma luta. Porque os seus irmãos não acreditavam nele. E ele falou um dia: eu não vou para a Judéia porque os judeus lá querem me matar. Aí vem os irmãos e falam para ele: quer saber? Se você é quem você diz ser, vai para a Judéia. Vai lá para aquele lugar. E revela-te ao mundo. Mas o ir para a Judéia não era para Jesus se revelar ao mundo. Era para que Jesus morresse na mão dos judeus. E as pessoas daquele lugar. Os próprios irmãos mandando ele para a morte. E a coisa, irmãos, mais dura que Cristo disse a respeito da família foi o quê? Não existe profeta sem honra, a não ser na sua casa e no meio da sua parentela. Isso apenas. Mas sempre saía, ia e voltava aonde? Na sua terra. Ia, saía e voltava aonde? Na sua terra. Tanto que aqueles que não acreditavam nele, que eram da sua própria casa, no último dia estavam lá, irmãos, no caminho da crucificação e aos pés da cruz. Acreditaram. Deus ainda faz milagres. Deus ainda transforma. Deus ainda faz o impossível se tornar real. Deus ainda molda as pessoas. Agora vou lhe dizer algo.
Vou lhe dizer algo. Temos falhado muito. Pode procurar e ouvir a sua oração pela pessoa que você quer ver mudada. A oração tem que ser: Deus abençoa ele. Deus abençoa ela. Pastor, mas ele é o cabeça, ele tem que ser mudado, porque quem recebe o dinheiro é ele. E se ele não for abençoado, eu estou perdida. Minha irmã, que dia que o Senhor deixou perecer um justo? Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu dependo do que ele me dá, eu dependo do que ela me dá. Entrega os teus caminhos ao Senhor e veja se Deus não vai trazer a providência que você precisa. Mas nós não estamos confiando. Tem muita gente abençoada dentro da nossa casa, infelizmente, que no último dia vai perder a salvação e a vida eterna. Por quê? Porque eu estou assim: abençoa ele, Senhor. Abençoa ela. Aí ele é abençoado. A coisa deu certo, deu certo. Aí você fala para ele: tá vendo? Deu certo. É porque eu fiz uma campanha por você lá na igreja. É porque eu orei por você, viu? Ele fala: o quê? Ah, tá. Está pensando que igreja dá alguma coisa para alguém? Você fica nessa sua ilusão aí. Pastor, igreja não dá nada para ninguém. Não vai eu fazer o que eu faço, não. Não vai eu correr atrás. O que a pessoa faz, irmãos? Toma a glória daquilo que Deus deu para ela mesma. E quem fez isso? Eu, que pedi que Deus o abençoasse. Deus, eu peço que o Senhor trate. Trabalha. Eu quero ele mudado. Eu quero ela transformada. Ele vai ter que se render aos pés do Senhor. E o Senhor sabe como trabalhar. Clame por misericórdia. Tem misericórdia, Deus. Da vida e da alma dele, da alma dela. Mas transforma. Muda. Porque eu quero a minha casa salva. Salva. Saber que todos têm um valor para Deus. Porque quando eu oro, vamos dizer que esse rapaz novo aqui, seu Antônio, é meu filho. Tá? Esse jovem aqui, seu Antônio, é meu filho. E aí eu faço o quê? Como ele traz um dinheiro para dentro de casa, e chega e fala: pai, toma aqui, esse aqui é para o senhor. Aquilo que ele faz me ajuda. Aí eu oro por ele. Deus abençoa ele. Porque ele está trazendo algo de valor para mim. Só que ele não converteu ainda. Ele ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Entenda que eu não estou valorizando ele. Eu estou valorizando o quê? O dinheiro que ele me traz. Entenderam isso, sim ou não? O problema, muitas vezes, nosso é esse. Pastor, eu tenho que orar, porque, sabe, ele tem que ser abençoado, tem que trazer dinheiro para casa. Tudo bem, então você não está valorizando a pessoa. Não é pela pessoa, é pelo dinheiro que ele traz. Foi o que eu falei no domingo aqui, quando eu estava falando a respeito de donativos, de dízimos e de oferta. Quem que é o maior inimigo de Deus, gente? Quem é o maior inimigo de Deus? Quem é o maior inimigo de Deus? Quem? O diabo. Não é. Não é. Jesus disse: você não pode servir a dois senhores. É a Deus e o diabo, é isso? É a Deus e a quem? Mamon. Que é o conhecido Deus da riqueza. Sabe qual é o maior adversário de Deus hoje? Não é o diabo. É o dinheiro. Porque alguns, pelo dinheiro, deixam a própria comunhão com Deus.
É diferente eu valorizar a pessoa porque eu entendo que ela tem que ser salva. É diferente eu valorizar a pessoa porque eu entendo que ela tem que herdar a vida eterna. E eu valorizar o que essa pessoa me traz. Por causa de um dinheiro, de um presente. Enquanto ela não estiver convertida, eu nem preciso que me traga presente nenhum. Meu maior presente é ver a transformação e a mudança na vida dele. Então tem que ser importante para nós o que é importante para Deus. Porque se eu não souber o que é importante para Deus, eu não vou saber valorizar as pessoas à minha volta. Manter a pessoa em um lugar só porque aquilo que ele está fazendo traz um lucro, mas aquilo está corrompendo a pessoa, está afastando ela do Senhor, é valorizar apenas o dinheiro. E Deus quer que valorizemos pessoas. Valor ao que está à nossa volta. Aí ele continua dizendo aqui, presta atenção. Saiba que na sua família não existe nenhum membro insignificante, dispensável e sem valor. Todos são valorosos, principalmente para Deus. Valorizar significa dar o devido valor ou reconhecimento, dar importância a algo, a alguém ou a si próprio, reconhecer o valor. Imagine como é difícil para uma pessoa ter que amputar ou perder um membro do seu corpo. Como disse Paulo, até os membros dos nossos corpos, ou dos corpos, dos quais nos envergonhamos deles, ou os consideremos menos honrosos, nós o protegemos. Nós temos o cuidado. Então, é mais ou menos assim, você tem um cuidado. Você tem quantos dedos na mão? Quantos dedos você tem na mão? 5. Se perder um, fica quanto? Se perder 2, fica 1. E assim por diante. Mas quem é que vai colocar um dedo a perder? A não ser por acidente. Eu tenho 5 mesmo, tá? Corta 2 aí. Não é importante? Claro que é. Então, até aquilo que nós temos, nós defendemos, nós guardamos. Todos os membros de nossa casa são importantes. Eles precisam ser protegidos. Eles precisam dessa proteção. Olha só, uma ação leva a outra. Quem valoriza, protege aquilo que considera o quê, gente? Importante. Os nossos familiares são valorosos, mas infelizmente, muitos só percebem isso depois que perdem os seus entes queridos, ou quando acontece alguma coisa grave com eles. E é triste, irmãos. Você vê um casamento de anos, e a pessoa sempre reclamando desse casamento, sempre reclamando da esposa, sempre reclamando desse marido, sempre. É porque é isso, é porque aquilo, é porque aquilo, e por quê. Como ele disse, todos temos defeitos. No mundo feminino, usa-se uma expressão. Se eu estiver errado, a senhora me corrige, tá? Te dou autorização. Homem é tudo igual. Só muda o endereço. Você já ouviu isso? Já ou não já? Não é uma regra, né? Mas quase todas já usaram essa expressão ou usam. Se o homem é tudo igual, só muda o endereço, por que eu vou deixar do A para ficar com B? Se eu vou sofrer as mesmas coisas. No mundo masculino não se usa isso. Eles não falam. Mas se ele começar a enumerar, vai ver que também é a mesma coisa. Sim. As mesmas reclamações. Por que você reclama dele? Porque não me ouve.
e não me dá atenção, não tem tempo para mim. Em alguns casos me trocou pela televisão, outros casos me trocou pelo futebol, outros casos, mas é mais ou menos isso assim. Então, né, eu falei do caso feminino, né? Do masculino, perdão. Sabe? Pastor, não deixa eu fazer nada. Me proíbe disso, proíbe daquilo. Não deixa eu sair para bater uma bolinha. Se eu vou assistir televisão, não deixa. Se eu quero um tempinho sossegado, na conhecida caixa do nada, ela não deixa. Mas você acha que vai arrumar uma pessoa diferente? Só se ela não gostar de você. Se ela não gostar de você, ela te deixa lá no sofá. Se ela não gostar de você, ela vai falar, vai jogar bola todo dia. Todo dia, pode ir todo dia, pode ir todo dia, todo dia. O dia que você não sair, ela fala, você não vai sair hoje não? Vai, pode ir. Ou eu vou assistir a televisão, toma o controle. Fica aí. É porque ela não gosta do senhor. Tá? Então, pensando bem é tudo igual. Então por que o senhor vai deixar da A para ficar com a B? Só vai mudar a pessoa, os problemas vão continuar sendo o mesmo. Então com aquele que você já tem um tempo, que você já conhece, permanece. E vai lutando para arrumar um negócio. Mas é aquela coisa, né? Porque eu tenho que separar, porque eu tenho que largar, porque eu tenho que deixar, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí lá na frente pode até não falar. Por orgulho. Meu Deus do céu, se eu soubesse que ia ser desse jeito, Jesus. Ou eu teria ficado sozinho, teria ficado sozinha. Aí larga hoje de novo, não quero mais saber de homem na minha vida. Não quero mais saber de mulher. Negócio. Mas eu vou casar com homem agora? Eu vou ficar sozinho. Irmãos, é 6 meses. Se demorar 6 meses. Se demorar. Então o que eu preciso saber, irmãos? Procurar na pessoa que está ao lado, observar e valorizar tudo que é de bom. E o que não estiver sendo bom, nós vamos vivendo, vamos enfrentando, vamos passando. O que for possível, vai mudando. Quantas coisas já mudaram? Eu não sei quanto tempo você está junto de alguém, quantas coisas já melhoraram? Pastor, não melhorou nada. Eu vou dizer que você é um observador muito mal, muito ruim. Ou que a senhora é uma observadora muito ruim. Está valorizando, né? Maximizando os defeitos. Ainda você não está olhando, não está percebendo nada das coisas que já melhoraram. Mas se você conversar um pouquinho com ele, ele vai dizer o que? Pastor, já melhorei muito. Eu sei como eu era. Se conversar um pouquinho com ela, ela vai dizer, pastor, já melhorei muito, pastor. Eu sei como eu era. Se fosse como eu era antes. Então, estão havendo melhoras. Mas muitas vezes, só depois que perde, é que vai, irmãos, procurar pensar em valorizar. E é triste isso, gente. E é triste isso. Perdemos tempo demais procurando aquilo que não temos. Buscando aquilo que não temos. E não aproveitamos o que Deus tem nos dado e aquilo que temos. Aproveita o que Deus te deu. Faz desse deserto aí um manancial, como diz o Senhor, né? Vou fazer no seu deserto um manancial. Pronto. Vai lá. Deus vai ser contigo. Creia. Deus continua fazendo milagres. Mas não espera o tempo passar. Porque muitas coisas não voltam, gente. Muitas não. Do que se passou, nada volta. Às vezes não dá para recuperar o tempo perdido. Mas dá para escrevermos uma história de vitória, de bênção. Se nós caminharmos dentro da orientação de Deus. Compreenderam? Presta atenção. Um grande exemplo é o que aconteceu na família de Israel. Êxodo capítulo 17,
versículo 2 ao 4. Deixa eu ler rapidinho com vocês. Êxodo 17, capítulo 2 ao 4. Gente, aqui sim, essa hora voa, né? Voa, não? Êxodo capítulo 17, versículo do 2 ao 4, diz aqui, olha só. Então, contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos ou ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, o que farei a este povo? Daqui a pouco, o que, gente? Apedrejar? Daqui a pouco vão me apedrejar. O povo estava o que agora? Murmurando, reclamando, porque não tinha o quê? Não tinha o quê, gente? Boa noite, igreja. Vamos valorizar. Fazer igual o pastor Carlos, né? Outro dia ele estava na live. A irmã falou assim, pastor, saudade do Senhor, aqui do Belém do Pará. Ele falou, saudade de mim, mas quando eu estava aí só não ia na igreja? Quando eu estava aí só não aparecia? Eu pensei, meu Deus do céu, né? Guerra. Mas é desse jeito. Então, eles tinham o quê? Reclamando porque não tinham o quê, gente? Água. Aí, passa 2 livros aí. Êxodo, passa lá, Levíticos, Números. Capítulo 14. Diz o quê? Então, levantou-se toda a congregação e alçaram a voz e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto, por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças, sejam por presa? Não nos seria melhor morrer no Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para onde? Veja que o povo sempre o quê, irmãos? Deus dirigindo eles, Deus procurando dar algo a eles, e eles sempre querendo o quê? Lembrando do quê? Egito. Egito, 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 Egito. O Egito, porque o Egito, porque o Egito, o Egito. Deuteronômio 34. Próximo livro aí, Números, Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. Versículo 1. Olha só. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto de Pisga, que está de frente de Jericó. E o Senhor mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan. Versículo 5. E assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E este o sepultou no vale, na terra de Moabe, de frente de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje da sua sepultura. E era Moisés da idade de 120 anos, quando o que, gente? Morreu. E os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. 8, olha aqui, a tristeza. E os filhos de Israel prantearam a Moisés, quanto tempo? 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. O povo lá, Moisés,
Moisés, por que você não deixou a gente no Egito? Entrando nesse deserto seguindo você, Deus falando, Moisés, Moisés, foram na terra prometida, Moisés manda trazer os frutos, olha aqui o fruto, gente, bonito, mas tem moradores nessa terra, tem heteus, cananeus, jebuseus, ferezeus, tem os filhos de Anak, Moisés, e o povo sempre o quê? Reclamando. Daqui a pouco Moisés o quê? Morre. E o que o povo faz agora? Chora a morte de quem? De Moisés. E qual era o pensamento deles? E agora? O que vai ser da gente? O que será de nós? Nunca ninguém se preocupou, a não ser Josué, que estava mais próximo a Moisés, que era o servidor de Moisés. Nunca ninguém se preocupou, irmãos, em buscar para ter uma comunhão com Deus semelhante, em caminhar na mesma visão, sabe, em aprender. Moisés passou tanto tempo ali, irmãos. Quantos discípulos o Moisés fez? Só o Josué, que era o servidor dele. Só. Tinham anciões, tinham homens, tinham aqueles que o Senhor tirou da unção de Moisés e dividiu para os 70. Mas ninguém. Para aprender, para dizer, Moisés, é possível, Moisés e tal, para ir junto como ia Josué. E quando Moisés morreu, meu Deus, gente, ninguém é eterno, tá? Tudo aqui vai passar, todas as coisas aqui passam. Depois que eles perderam a Moisés, eles começaram a chorar a morte do Moisés. Então valorize o que tem hoje. Quem você tem por perto? Eu tenho mãe, eu tenho pai, tenho irmão, tenho irmã. Conversei com uma pessoa, pastor, porque a minha mãe fez muito mal para mim no passado, o senhor não sabe o quanto a minha mãe. E hoje? Hoje eu estou aí. Então, meu filho, libera. Porque o meu pai foi isso. E hoje? Pastor, hoje eu estou aí, eu tenho muita mágoa. Libera. 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 Solta. Solta o seu familiar. Solte sua mãe. Solte o seu pai. Solte quem te prejudicou. Solte. Libera. Porque senão nós também não somos perdoados. Solte. Ouça. Não é o fato de eu estar certo ou estar errado. Eu posso estar certo. Mas o perdão é necessário. Eu posso estar certo, mas eu não tenho direito de carregar uma ofensa. A ofensa abre porta para o inimigo entrar. Eu posso estar certo, mas não tenho direito de carregar uma ofensa. Libera. Não pela pessoa estar errada ou estar certa, merecer ou não merecer, mas pela minha, sua, pela nossa comunhão com Deus. Porque só seremos perdoados se perdoarmos. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos tem ofendido. O perdão, na medida que você libera, você recebe. Quem carrega a ofensa, deixa a porta aberta para a entrada do inimigo. E tem oportunidade hoje de ajeitar, de arrumar, de abraçar, valorizar. Hoje, amanhã pode ser tarde. Amanhã eu posso não ter essa oportunidade. Amanhã eu posso olhar e dizer, puxa, era até um bom homem. Puxa, olha, quanto essa mulher foi especial na minha vida. Entendeu? Então é hoje. Hoje é dia. Valoriza. Valoriza. Valoriza.
Se tem algo contra alguém, dentro de sua casa, dentro de sua família, se tem algo contra alguém, libera, solta, hoje, essa mágoa está lhe destruindo, essa ofensa está te levando a perder o melhor de Deus. Essa ofensa foi que fechou o céu sobre a sua cabeça. É essa ofensa que faz com que você, quando ore, não consiga perceber Deus trabalhando, não consiga sentir a presença de Deus. É essa ofensa que continua fazendo com que o céu seja de bronze sobre a sua vida. É essa ofensa que está segurando a ação do mal. Por isso, às vezes, a pessoa não é liberta. Hoje, solta hoje, deixa aí o que te prejudicou, deixa aí, sabe, o que te maltratou, deixa aí o que te humilhou, deixa aí o que te fez mal, deixa, e isso vai fazer com que a sua comunhão com Deus seja preciosa, seja algo que lhe traga benefício, seja algo que lhe traga, sabe, mais dos altos céus para a sua vida. Mas não vamos esperar, irmãos, perder a oportunidade. Eu queria tanto pedir perdão, agora não posso mais. Eu queria tanto ter pedido perdão, eu queria ter tanto ouvido dele, eu te perdoo. Eu queria ter tanto ouvido dela, eu te perdoo. Solta hoje. Hoje. Se tem algo contra o teu irmão, conserta. Porque tem um Deus no céu querendo ter liberdade sobre a tua vida para te abençoar. Solta hoje. Só quem já teve perda de um familiar é que sabe o quanto dói, quanto ele era importante, o quanto ele faz falta. Quem desvaloriza, despreza, não se importa com a sua família, desagrada a Deus, porque comete pecado, por estar deixando de fazer o quê? O bem. Aí, o Tiago diz o seguinte: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete o quê, irmãos? Se eu sei que eu tenho que perdoar, que eu tenho que liberar e não faço, eu estou fazendo o quê? Pecando. E aí, ele não falou nada, o pastor não sabe disso. Aí vem para o pastor e fala assim: pastor, o que está dando errado na minha vida? Por que as coisas não funcionam para mim? Por que para mim está tudo errado? Por que as portas estão fechadas? Por que eu estou perdendo tudo? Por que as coisas que deveriam estar prosperando? Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Por que as portas que deveriam estar abertas para mim estão fechando? Por que, sabe, a vida que deveria estar brilhando para mim, parece que os meus caminhos estão se escurecendo, eu já não vejo mais uma saída, eu não vejo mais uma luz no fim do túnel? É porque sabemos às vezes o bem que temos que fazer e não fazemos. Sabemos que devemos perdoar e não perdoamos. Sabemos que devemos estender a mão e não estendemos. Sabemos que temos que olhar de forma diferente para o nosso próximo, não com um olhar que condena. Quantas pessoas poderíamos estar ajudando, irmãos? Quantas pessoas poderíamos estar ajudando se o nosso olhar não fosse de condenação? Mas as pessoas às vezes têm até medo de se aproximar de nós. Ainda fala assim: puxa, ele é crente, ela é crente. Ah, vai me condenar. Quantos pais estão perdendo filhos porque o filho não tem coragem de chegar no pai e dizer o que ele está passando, o que ele está enfrentando? A filha não tem coragem. A filha chega a dizer assim: se meu pai souber disso, ele me mata. Se a minha mãe souber disso, ela me mata. Eu estou morto. Quantos estão perdendo? Perdendo a oportunidade de serem amigos dos seus filhos.
Então são coisas assim que muitas vezes nós não percebemos. Sabemos o bem que devemos fazer e não fazemos. Automaticamente cometemos o quê? Pecado. Estamos pecando. E aí perguntamos, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou falhando? Porém, diz aqui, Deus dá a todo pecador que se arrepende, se converte do erro cometido, o direito de receber o quê? O perdão. Provérbios 28, 13 diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Fica tentando encobrir a mágoa, o ressentimento, o ódio. Não tem nada contra ninguém, não. Não, pastor, tudo bem. O que encobre jamais prospera. Mas o que confessa e deixa, alcança o que, gente? Misericórdia. Misericórdia. Quem desprezou o seu familiar deve pedir-lhe perdão e reconciliar-se com ele. Depois você lê Juízes 11, do 1 ao 11. Depois você dá uma olhadinha. Quem separa tempo para estar com a sua família não perde o quê? Não perde tempo. E às vezes é o que nós não temos, um tempo de qualidade com a nossa família. Um tempo de qualidade. Com o filho, com a filha, com a esposa, com o marido, não temos. Sabe aquela história da correria? Está todo mundo na correria? Como é que está? Estou na correria. Correria, correria, correria. O pai sai de manhã, o filho está dormindo, e chega à noite ele já está dormindo de novo. A mãe toma o filho no braço pela manhã, ele está dormindo ainda. E vai indo, já deixa ele dormindo na creche. Aí volta e tal, trabalha, vai buscar, a dona da creche fala assim, ele acabou de mamar, está dormindo. Pega ele dormindo e leva ele para casa dormindo. À tarde deixa na casa da avó, dormindo. Aí vai embora. Aí à noite busca dormindo. Ele não vê. O dia que pode, está cansado. Não, hoje mamãe está muito cansada. Hoje papai está muito cansado. Papai está morto. Tem. Que hora vai ser? Quando será? Como será? Então, quem separa tempo para estar com a sua família, não perde tempo. Nunca é um tempo perdido. Quando você com a sua família, viu, marido? Eu pego um dia desse, o senhor está cansado, eu sei que o senhor está cansado. Eu conheço a sua luta. Mas chame ela. Vamos andar nessa cidade, vamos dar uma volta. Para onde? Ela vai falar assim, não quero não. Vamos. Nem que a gente vai nessa praça, senta ali no banco da praça. Vê num lugar desse, tomar um sorvete. Não, pastor, sorvete engorda. Uma vez pode. Se você não gosta, tem o açaí. Quando eu estava em Barra do Garça, a Stephanie falava, eu não gosto desse negócio, tem gosto de papel. Hoje ela come uma resma, então, porque ninguém dá conta. Tanto açaí que ela consome hoje. Mas tem outra coisa, tem outras coisas para fazer. Fica aquela rotina, casa, trabalho. Cara. Quando sai é para ir para onde? Igreja. Vamos sair? Não, já saímos. Para onde? Para a igreja. Não tem mais um momento, não tem mais nada. Nada. Quem separa tempo para estar com a sua família não perde tempo. Então, não perca tempo. Demonstre para cada um dos seus familiares o quanto eles são valorosos para você. Faça isso através de dar-lhes atenção, com gestos carinhosos, palavras amorosas, tomando atitude que demonstre o quanto você se importa com eles. Seja paciente. Viu, meus irmãos? Homens que vencem, só um. Nem está aí, né? Nem está aí, o só um não está. Paciente.
E às vezes está todo mundo sem paciência. Aprenda a ouvir cada um deles com a devida atenção. Pode ter certeza, com esta ação você estará contribuindo muito com o equilíbrio familiar. Observe o exemplo de Ruth agindo com a sua sogra, depois de ambas ficarem desamparadas pelas mortes dos seus maridos. Disse-lhe, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor em outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmão, se você olhar, Ruth foi abençoada. Por quê? Deus honrou Ruth por quê? Porque ela não deixou Noemi. Noemi falou para Ruth e para Orfa: minhas filhas podem ir embora, eu não tenho mais filhos, e ainda que eu estivesse, vocês esperariam ele crescer, ficar grande, para casar com vocês? Eu libero vocês, voltem para os seus pais, construam suas famílias. A Orfa rapidinho abraçou a ex-sogra, falou: estou indo embora, tchau, 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 tchau. Já a Ruth falou assim: Noemi, eu estou com você. Vai embora, Ruth. Não. Aonde você for, eu irei. Onde estiver, eu estarei. O teu povo vai ser o meu povo. O teu Deus vai ser o meu Deus. Aonde você ficar, eu vou ficar. Aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde você morrer, eu vou morrer. Nada vai me separar de ti que não seja a morte. Aí a Ruth volta com Noemi, irmãos, para Belém de Judá. Em Belém de Judá, o que Deus prepara para Ruth? Boaz. E Ruth passa a ser mulher próspera, abençoada, e nunca deixou Noemi. Quem sabe honrar, irmãos, o familiar, Deus o honra também. Quem sabe valorizar, Deus dá o devido valor, porque nós só recebemos aquilo que nós damos. Aquilo que você quer que as pessoas façam por você, faça você por elas primeiro, porque é dando que se recebe. Digam graças a Deus, gente. Irmãos, valorizar é necessário. Por mais que você esteja decepcionada com algo que aconteceu, que tem acontecido, mas Deus está dizendo hoje, Ele continua honrando a fé daquele que crê. Deus ainda honra a fé do que crê. Digam amém, gente? Então Deus ainda vai te honrar em nome de Jesus. Fique em pé, por gentileza. Não, ele tinha 7 irmãos. Davi tinha 7 irmãos. 3 estavam no exército com Saul. Os 3 mais velhos. O mais novo era quem? Davi. Estava cuidando das ovelhinhas. Aí o pai do Davi tira o Davi das ovelhas e fala: pega esse queijo, esse pão, essa marmitinha, leva para os teus irmãos lá no campo de batalha. Mas Davi não estava trabalhando? Sim ou não? O que estava fazendo os outros 3 irmãos de Davi que não podiam levar isso lá? A Bíblia nem cita. O que estavam fazendo 3 marmanjos? Aí o Davi faz o quê? Deixa as ovelhas e vai para o campo da batalha. Tanto que o seu irmão fala para ele: rapaz, com quem você deixou aquelas poucas ovelhinhas do nosso pai? Mas quando Davi, mesmo tendo muito trabalho a fazer, ele se levanta e obedece, ou atende o pedido de seu pai, Deus coloca Davi, irmãos, de frente com o gigante para ter talvez a vitória mais importante da sua vida, que projetou Davi, que fez com que todos o conhecessem. Ele podia ter dito: pai, manda um dos 3 que estão aí, eu estou cuidando das ovelhas, lá está um perigo, lá tem urso, lá tem leão, hora ou outra eu estou numa peleja ali, tem tanta coisa acontecendo. Mas não, quando o pai falou, ele não se sentiu explorado,
Ele não se sentiu, sabe? Falar, puxa, só tem eu nesse lugar? Ninguém faz nada nessa casa? Ninguém faz coisa nenhuma? Só tem eu aqui para fazer isso? E os outros que não fazem nada? Não, não. Ele pegou o queijinho, ele pegou o pãozinho, falou, pai, eu estou indo. O pai falou, vai, Deus te abençoe, meu filho. E ele foi. O que Deus deu a ele, irmãos? A maior oportunidade de sua vida. Porque quando eu e você fazemos o bem que sabemos que devemos fazer, a honra vem do Senhor para a nossa vida e abençoa a nossa casa. Abençoa a nossa casa. Então não deixa de fazer o bem, não deixa de fazer o que é certo, em função das coisas erradas que fizeram com você. Não passe agora a ser um errado porque as pessoas erraram com você. Ah, pastor, fulano errou comigo, Beltrano errou comigo, todo mundo errou comigo. Não passe a fazer as coisas erradas porque alguém errou contigo. Continua fazendo o que é certo. Deus vai te honrar em nome de Cristo Jesus. Amém?